sou a Aline, PNA Animas Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre Oscar. Esse é o primeiro de 4 vídeos que eu vou fazer especial aqui pro canal. Esse primeiro eu faço sozinha, mas os próximos 3 eu vou ter companhia da Nath e nós vamos conversar, discutir, dar nossos pitacos aí sobre os indicados de algumas das principais categorias. Aqui eu vou falar sobre filmes internacionais, mas também vai entrar vídeos sobre melhor animação, melhor documentário e, lógico, melhor filme. O Oscar acontece no dia 25 de abril, então tá chegando. Só mais um recado antes de entrar no conteúdo do vídeo. No dia 25, né, no dia da premiação, eu vou estar lá no canal do meu tio Oscar, o Felipe, que comanda o canal. Ele faz uma live todo ano para comentar todos os indicados, os principais filmes da noite e vai acompanhando a premiação toda. E dessa vez eu estarei lá, junto com o Cláudio Formiga, que é um roteirista incrível, um cara muito gente boa. Eu e o Felipe e o Formiga já tivemos um bate-papo lá no canal do meu tio Oscar, foi muito legal, eu tenho certeza que vai ser bastante interessante e produtiva e muito bacana os comentários. A live vai começar às 8, bem antes da premiação, e vai seguir até o final da cerimônia. Não deixe de acompanhar o conteúdo do Oscar aqui no canal e também a live lá no meu tio Oscar. Bora lá falar sobre os indicados e eu vou colocar aqui em ordem de preferência ao contrário, começar de baixo para cima na minha lista, do filme que eu menos gostei até o último que eu mais gostei. Aqui na minha lanterninha fica Better Days, o candidato a melhor filme internacional da China, de Hong Kong. A história traz uma jovem que tem muitos problemas financeiros e está se preparando para o vestibular. Ela vê no vestibular uma possibilidade dela ascender socialmente, mudar a vida dela e da mãe. Ela é bastante esforçada nos estudos e a escola onde ela estuda é mostrada como um lugar que pressiona bastante os alunos para terem bons desempenhos nas provas. Isso, claro, para quem conhece um pouquinho de como é o sistema de ensino na China, também em outros países como o Japão, sabe que nesses lugares há realmente uma pressão muito grande para que os alunos se esforcem e que sejam melhores do que os outros. Existe uma pressão aí pela competição. Bom, no meio de alguns bullying bem pesados que essa menina vai sofrendo, ela acaba encontrando um cara, um jovem, mais ou menos da faixa etária dela, que não estuda na escola, que é basicamente o oposto dela, né? Ele, além de não estar na escola, ele comete vários delitos, enquanto ela é toda certinha, o cara é meio malandro. Mas eles acabam criando um vínculo, um carinho e desenvolvem um relacionamento afetivo. A premissa é bem legal, existem muitos problemas que são dispostos ali, que envolvem os personagens. A questão do bullying é muito forte. A questão é que quanto mais a história vai avançando, mais você vai vendo que essas problemáticas, esses obstáculos que envolvem os personagens, eles vão se desenvolvendo de uma forma muito rasa. O romance entre os dois personagens acaba ganhando tons muito melodramáticos, grandiosos e exagerados. A fotografia do filme, a direção, a trilha sonora, tudo isso cria essa situação extremamente dramática. Os personagens vão entrando em situações cada vez mais absurdas e é um exagero feito a ponto de você começar a sair fora do filme mesmo. No terceiro ato, a história me perdeu completamente. Então aquela catarse toda no terceiro ato, pra mim não fez o menor sentido, e em determinados momentos que eu sei que eram intencionalmente momentos para fazer a gente ficar emotivo, sensibilizado, eu tava quase dando risada. É importante lembrar que o filme de Hong Kong é de um lugar que é um território autônomo, mas que é controlado pelo governo chinês, passa por censura. E fica evidente que temáticas que deveriam ganhar mais profundidade, já que foram colocadas ali, que mereciam uma análise melhor de por que tem tantos adolescentes que praticam bullying nas escolas, por que tem esse clima nas escolas que favorece o bullying e, né, os outros jovens que praticam bullying. O filme
toca nisso de uma forma muito leve, mas não consegue se aprofundar, a gente sabe que é porque não passaria por uma censura. O problema disso é que gera uma história rasa com Better Days. Para não dizer que eu odiei o filme, que eu achei terrível, eu acho que o filme não é terrível, assim, ele começa bem, os atores são bons, principalmente a protagonista. O problema é que do meio pro final o filme descamba completamente e fica difícil defendê-lo. Não sei nem por que esse filme tá aqui nessa lista. Quando as pessoas estavam fazendo previsões, tal, sobre os filmes que iam ser indicados ao Oscar nessa categoria, ninguém estava apostando em Better Days. Foi uma surpresa, e uma surpresa que, devo dizer, não muito positiva. Próximo da lista, O Homem que Vendeu Sua Pele, The Man Who Sold His Skin, que é o filme da Tunísia. Esse é outro que surpreendeu, ninguém estava apostando necessariamente nele entrar nessa lista. Eu gostei de conhecê-lo, provavelmente se ele não tivesse sido indicado não teria assistido. A gente tem o protagonista da história, que é o Sam, que ele é um homem sírio que precisa eventualmente fugir do país e vir um refugiado, só que como refugiado no Líbano, ele tem as liberdades dele completamente tolhidas, e a mulher que ele ama está na Europa, ele quer ir atrás dela e ele escolhe um caminho bem comum para conseguir ter a liberdade dele de volta. Ele topa ter as costas dele tatuadas por um artista de renome internacional e dessa forma se tornar uma obra de arte viva desse artista. Dessa forma ele ganha um visto e a possibilidade de ir para onde ele quiser, desde que ele cumpra as obrigações contratuais dele. E por obrigações contratuais, a gente está falando aí também de se expor em museus e em exposições fechadas, entre várias outras coisas, preservar o próprio corpo, né? Bonitinho ali, afinal você tem uma obra de arte tatuada nas suas costas. É claro que todas essas questões e obrigações contratuais desumanizam o personagem. É muito interessante porque o artista em questão que tatua as costas do Sam, ele é conhecido por pegar objetos que não têm valor e transforma eles em uma obra de arte de valor praticamente inestimável. Ou seja, ele faz uma crítica ao nosso mundo capitalista. No caso do Sam, ele decide ousar bastante e pegar um ser humano, não um ser humano qualquer, um refugiado, e daí sim transforma ele na sua obra de arte. Algumas coisas são literais demais, mas eu acho que ainda assim é válida a discussão, e levando tudo isso a gente tem o lado humano do Sam que tá atrás da mulher que ele ama, e a gente vai vendo aí o caminho que ele vai ter que percorrer diante da situação super complexa em que ele se enfia. Eu acho que o filme poderia ter ido além, poderia ter feito mais, poderia ter um final mais interessante, mas mesmo assim é um filme bacana, vale a pena ver. Próximo filme é Collective, que é o documentário da Romênia. Ele está aqui na lista de melhor filme internacional, mas também está na lista de melhor documentário. É uma história simplesmente muito inacreditável, muito impactante. Eu acho que por isso que ele conseguiu, né, sair da sua própria categoria para conquistar uma vaga aqui também. Eu tenho alguns problemas com Collective em questão de estrutura narrativa. Eu acho que fica um pouco claro que inicialmente a história que a gente vê em Collective não era que eles pretendiam contar, porque eles nem conheciam a história. Acontece que eles começam a investigar, os documentaristas começam a acompanhar um grupo de jornalistas que está investigando uma história que é de alguns jovens que sobreviveram a um incêndio da boate chamada Collective, foram para o hospital e acabaram morrendo não por conta das sequelas dos incêndios, né, das queimaduras, mas sim por terem pegado uma bactéria no hospital. Conforme os jornalistas vão investigando, a história vai ficando cada vez pior, cada vez mais, eles vão chegando mais fundo nesse buraco, que em determinado momento parece que a gente não vai ver mais o fundo. O problema é que parecia uma coisa muito isolada, acaba se mostrando uma questão seríssima nacional, e no momento que a gente vive, no momento de
pandemia e de problemas muito sérios causados por governos corruptos, governos que não se articulam para resolver questões sanitárias urgentes, esse filme chega como uma bomba. Eu acredito que Collective não tem tantas chances assim nessa categoria, mas só pelo fato dela estar aqui eu acho que fica claro a importância dessa história, o peso dessa narrativa, do que foi descoberto, né, do que foi colocado aí às claras pra gente através do documentário. O filme que tá na segunda posição aqui da minha lista é Kovad's Aida, é o filme da Bósnia e Herzegovina. Nele a gente tem um retrato de um período muito delicado, conturbado, trágico do país, é uma mancha na história do país que aconteceu nos anos 90. Hoje esse momento é conhecido como Massacre de Srebrenica, o vilarejo onde muitos moradores da Bósnia estavam e começam a viver momentos de tensão ali quando eles são acuados pelo exército e a ONU tenta intervir. Basicamente o filme inteiro é a gente vendo a Aida, que é uma tradutora, ela atua ali na ONU traduzindo todos os comandos dos oficiais da ONU para a população local e ela vê que a situação está ficando bastante perigosa e, né, tenta resolver a situação por um lado e ao mesmo tempo salvar a vida do marido, dos filhos dela por outro. Ela tá ali no meio de uma situação completamente caótica, tendo que manter a calma e o controle sobre a situação. É um filme que me deixou emocionalmente bem sobrecarregada, mas é um retrato histórico muito importante. O filme tem grandes atuações, a protagonista tá ótima, mas eu acho que a força dele realmente é o retrato da época, do acontecido. Por fim, medalha de ouro aqui, o meu filme favorito dessa lista é Druk, Mais Uma Rodada. Filme protagonizado pelo Mads Mikkelsen, mas não é só dele o filme. São 4 amigos que decidem fazer um experimento científico. Um experimento trazido por um psicólogo que diz que nós temos um déficit de álcool no nosso organismo e que a gente deveria tomar um tanto de álcool por dia para dar uma equilibrada nesse déficit e dessa forma você consegue resultados muito interessantes para a sua vida, você fica mais confiante, você fica mais produtivo e outras coisas. Eles decidem fazer isso e ver quais são os resultados. O filme tem um lado cômico, mas cada um dos personagens é desenvolvido com o seu drama, cada um tem os seus problemas. No início do filme eu achei que ia ser uma coisa bastante depressiva até, você vê que o protagonista em si, interpretado pelo Mads Mikkelsen, ele tá vivendo um drama na vida dele que a gente vai entendendo ao longo da história até que ponto vai, por que tá naquela situação. Eu iniciei o filme já imaginando várias coisas, eu acho que a intenção do filme fazer com que a gente já suponha várias coisas sobre os personagens, de por que eles estão naquelas situações, e o filme vai mostrando que a história, assim como a vida, não é exatamente o que parece. O filme reforça isso em alguns momentos. Inclusive tem uma cena sensacional em que o protagonista, que é professor de uma escola, tem isso ainda, todos os 4 são professores numa escola para jovens. Mas o protagonista, que é professor de história, vai conversando com os alunos dele e dando opções de pessoas em quem eles poderiam votar, 3 candidatos. E sem falar os nomes deles, ele vai dando aí algumas características de cada um deles para que eles possam escolher aquela pessoa, aquele candidato que eles acham que tem mais competência para um cargo de gestão, e é surpreendente quando a gente vê o porquê que ele fez essa brincadeira com os alunos. Basicamente, nós criamos muitas expectativas sobre o que a gente está vendo, os pequenos recortes que a gente tem, e não significa
que essa nossa percepção é verdadeira. Não significa que é falsa também, mas as coisas são muito mais complexas do que isso. A gente vai acompanhando o experimento e esse trecho da vida dessas pessoas de uma forma muito leve, muito orgânica e muito real. Eu acho que com cada um dos personagens a gente acaba aprendendo alguma coisa. Mais uma vez, as coisas não são simples, as coisas não são preto e branco, as coisas não são fáceis de serem definidas. Eu acho que é a grande lição, se é que há uma lição no filme, eu não acho que ele tem essa intenção. E aí que chegamos ao final e a cena que conclui Druk é catártica, é emocionante. Eu acho que ao longo do filme eu fui me engajando sim na história, mas na cena final eu fiquei muito emocionada. Tive que, ter um tempo depois para os créditos para me acalmar, relaxar e absorver tudo aquilo que eu vi. Eu fiquei absolutamente maravilhada com Druk. Para mim é de longe o melhor filme dessa lista. Não tem filme que vá competir com Druk, na minha opinião, e aparentemente na opinião das premiações também, porque o filme levou todas as premiações até aqui. Basicamente o Oscar já tá com o nome desse filme gravado na estatueta. Recomendo bastante que vocês assistam esse filme. Se vocês puderem assistir só um dessa lista, com certeza a indicação vai para Druk. O filme está sendo distribuído aqui no Brasil pela Vitrine Filmes. Ele está disponível nas plataformas de aluguel, no NetNow, no YouTube. Deixe nos comentários o que vocês acharam desses filmes, se vocês assistiram Druk, se vocês amaram Druk, que nem eu, ou não. Pode ser também. Não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Continua acompanhando a gente, vou continuar falando sobre Oscar aqui e falo bastante sobre filmes e séries. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!